Olá pessoal, hoje é dia 21/3/2014, mais um encontro diário aqui com vocês, né? Começando comigo aqui hoje, um pouco diferente, meu nome é Fábio, trabalho aqui na HR Investimentos, com a Milton Ribas, com o Heron, com toda a equipe aqui. E tô aqui para falar para vocês, né, um pouco mais aí sobre o nosso trabalho, dizer que pra gente ontem o curso foi muito legal. Quem pôde participar e quem teve um feedback ontem do curso que a gente promoveu com a Alice Porto, né? Então foi muito bacana. Tô até vendo o pessoal aqui já elogiando, tal. Quem participou e sabe que foi bem interessante, né? Para quem não conhece, né, para você que está chegando aqui agora, a HR Investimentos é um agente autônomo credenciado da corretora Rico, né? Então nós somos assessores da Rico e trabalhamos aqui junto com a equipe trader, né, gente? Então o nosso papel realmente é ajudar no auxílio, né? Já tem gente perguntando aqui se o curso de ontem foi gravado, né? Então infelizmente não foi gravado, né? Então para você que não assistiu, né, realmente não vai ter. O que precisa para assistir esse curso? Ah, Fabio, quando vai ter o próximo, né? Então, mês que vem a gente já tem um outro curso. Durante todo o ano, né, a HR Investimentos ela promove, né, ela patrocina cursos aí voltados para todos os clientes da base dela, todos aqueles que têm conta na corretora Rico e são assessorados pela equipe trader, né? Então para a gente é muito gratificante, né, poder promover esse tipo de curso, ensino grátis, né, e a gente fica muito feliz aí quando tem um retorno positivo, né, de vocês. E, né, ainda mais agora para imposto de renda, um assunto que é tão delicado, tão complicado, né, e que acho que é demanda para todo mundo, né? Para quase todo mundo aí tem demanda, tá bom? Então lembrando, né, gente, eu tô aqui também para falar da nossa corretora Rico, né? Então como que faz aí para poder trabalhar com a corretora, né? Acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui, gente, é convencer o pessoal de que a abertura de conta na corretora Rico é gratuito. Então, para você que nos assiste, né? Ah, Fabio, né, eu não tenho esse gráfico aqui, ó. Puxa vida, eu queria tanto ter esse gráfico aqui que o Osney, que o professor Matheus, eles mexem e tal. Isso aqui, gente, você pode ter na sua, né, na sua casa gratuitamente, não precisa pagar nada. Como que eu faço para abrir uma conta na corretora Rico? Né? Basta, querido, ó, só vocês entrarem aqui no site da equipe trader, clica aqui onde investir, né? A gente vai cair aqui no site da HR Investimentos, tá abrindo aqui, ó. Aí entrou no site da HR Investimentos, né? Você vem aqui, abra sua conta, clicou aqui em abra sua conta. Hoje está demorando um pouquinho aqui, a gente teve bastante chuvas aqui na nossa cidade, então a internet está meio lenta. Então você pode clicar aqui, abra sua conta e pronto, né? Já começa a preencher, colocar seus dados aqui, não paga absolutamente nada. Então qualquer um, gente, pode ter esse gráfico aqui em casa, poder mexer, poder acompanhar. Para quem nos acompanha a gravação e no YouTube, né? Queria também animar vocês a abrir conta na corretora Rico, não paga nem um centavo. Né? Então é como um cadastro num site de compras. Você pode fazer o cadastro lá, né? Não vai pagar nenhum tipo de taxa nem nada, só vai ter vantagem. Vai ter disponível para você aqui o gráfico, o home broker, a plataforma gráfica, né? Como eu já disse, ó, vai ter tudo isso aqui para vocês poderem mexerem. Como não tem dinheiro depositado, não paga absolutamente nada, vocês podem né, estudar à vontade, acompanhar todas as empresas listadas na BMF Bovespa, que a gente está né, já com um ativo aqui aberto, né? Então você pode ter isso aqui na sua casa, não paga absolutamente nada, né? Tiver dúvida, poxa vida, eu tô com dúvida, não sei como é que não sei, de repente tenho restrição no meu nome, como que eu faço para saber se eu posso abrir conta, né? Dá uma ligadinha aqui pra gente, né, pessoal? Pode ligar aqui 0800 647 80, se for o caso até aqui, ó. Clica aqui para ser atendido, você pode tirar dúvida aqui no chat, tanto no da equipe trader quanto da própria HR também, ó. Você vem aqui dúvidas, clica aqui em dúvidas, você vai ter um atendimento de pronto já. Vem aqui, conversa com a gente e vamos todo mundo ter esse gráfico aqui em casa bonito, né? E que você pode mexer à vontade, é muito legal, muito divertido quando você pode acompanhar um encontro diário depois gravado com o gráfico na mão, é bem diferente. Tá bom, queridos? E
Outra coisa também, você vai participar de todos os cursos que a HR Investimentos patrocina durante um ano, né? Então, nesse mês nós já tivemos 2, o de mini contrato, né, de mini índice. Quem participou também sabe que foi muito bom. Tivemos um no dia 13, outro ontem, né, que foi o de imposto de renda. Mês que vem nós vamos ter um próximo. Então, queridos, eu queria animar você aí que ainda não abriu conta na corretora. Pode abrir uma conta lá, só não esquece de indicar o agente autônomo HR Investimentos para poder participar de todos os cursos, né, que a gente subsidia para vocês aí na Equipe Trader. Abriu sua conta, já ganha, abriu sua conta e fez aqui a primeira operação, ó, tá até aqui já, ó, você ganha um DVD da Equipe Trader. Né? Então a HR Investimentos ela vai te dar um DVD assim que você abrir a conta na corretora e fizer a primeira operação, você já ganha um DVD da HR Investimentos, né? Da Equipe Trader, né? Mas aí a HR Investimentos que vai encaminhar para você. Paga alguma coisa? Não, não paga nada, né? Não paga nada. Então só não tem esse gráfico aqui em casa quem realmente não quer, tá? Estão perguntando aqui para mim, ó, qual que é o próximo curso, né? Tem pessoal perguntando qual é o próximo curso. Gente, a gente ainda não tem data, mas provavelmente vai ser aí na primeira quinzena, né, do mês que vem. Então tá bem pertinho aí, né? Acho que pro Daniel aqui, ó, o Daniel, né, o pessoal perguntando. Então, Daniel, o próximo curso aí vai ser no mês que vem. Você já tem conta na corretora, pode ficar tranquilo que você vai receber e-mail, tá? Com acesso para login. Se não tem, Daniel, faz favor, ó, vem aqui no Dúvidas HR Investimentos, clica aqui, abra sua conta, pode dar início lá e pronto. Né? Nós somos aqui de Londrina, no Paraná, para quem não nos conhece, somos aqui de Londrina, Paraná, mas a gente atende o Brasil inteiro, tá? Beleza, Helder? Então, Brasil inteiro a gente atende, principalmente São Paulo, Rio, temos alunos sim aí em Brasília também, tem bastante aluno aí. Então, qualquer um que precisar da assessoria da HR Investimentos, a gente está aqui para isso, beleza? Então, acho que era isso aí que eu tinha para falar mesmo. Por enquanto, vou dar um pause aqui, não sei se o Hamilton vai sumir ou se já vai ser o professor de Matheus, mas obrigado aí, tá? E precisando de alguma dúvida, a gente está aqui. Conta com a gente. Abraço, pessoal. Beleza, vamos dar continuidade então com o encontro diário. Hoje, dia 21, né? E agora são 17h40. Gente, só rapidinho deixar o contato do Fábio. Ele acabou terminando de falar que nem colocou o contato dele. O contato é fabio@hrinvestimentos.com, tá bom? Então, se vocês quiserem falar com o Fábio, que estava conversando aqui com vocês, é fabio@hrinvestimentos.com ou cadastro@hrinvestimentos.com, tá bom? Então, esses dois e-mails aqui vocês vão encontrar o Fábio num desses dois, tá bom? Fiquem à vontade, então, se tiverem qualquer dúvidas, podem mandar. Vou deixar aqui o e-mail do Hamilton também. hamilton@hrinvestimentos.com, tá bom? Esses 3 contatos aí vocês podem falar com ele sobre a abertura de conta, tá bom? Gente, antes da gente começar, né, direto nos cursos, nos estudos dos gráficos, eu quero só dar uma passadinha no nosso site, equipetrader.com.br. Estou aqui representando a Equipe Trader, né? Então esse aqui é o nosso site, tá bom? Se você estiver assistindo no YouTube, venha participar com a gente ao vivo. Entrando no nosso site também você tem o chat online para conversar com os nossos atendentes, você tem o 0800 para conversar com a gente, também e-mail, né? Então, embora nós tenhamos muita coisa online aí, fica fácil de nos encontrar, tá bom? E entrando no nosso site também, você pode clicar aqui, ó, em cadastre-se, tá bom? E baixar vários materiais de apoio, enfim, conversar com a gente, vir participar ao vivo do encontro diário, que é muito legal, tem a participação de todo mundo. Por exemplo, aqui na sala tem bastante gente, e vou ler umas perguntas, ó, Helder mandou pergunta, Almir, Daniel, José, Farias aqui, Gilson com a gente também, Carlos, e assim por diante. Pessoal aí que mandaram uma pergunta pro Fábio, tá bom? E você também pode vir participar ao vivo conosco todos os dias às 17h30. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa. Olha só, gente, o Ibovespa hoje subindo mais um pouquinho, estava subindo mais durante o dia, recuou no finalzinho, né, fechando com 0,22% de alta hoje, né, mas fez uma mínima lá embaixo, fez uma máxima lá em cima e fechando hoje com um doji, né, gente, um candle aí que mostra pra gente indecisão, né,
do próprio mercado. E pra mim ainda é uma correção, tá bom? Eu ainda não... Hoje me perguntaram, hoje até uma pessoa que a gente se fala aí já há bastante tempo, Fábio, um cliente nosso, um aluno nosso aí de longa data, ele me mandou um e-mail e falou assim: Matheus, mas o Ibovespa rompeu uma LTB. O que é uma LTB, gente? É uma linha de tendência de baixa. Olha só, isso aqui é uma LTB, linha de tendência de baixa. O Ibovespa toca nessa região e volta a cair. Tá vendo? Ó, toca nessa linha e volta a cair, e aí se torna uma LTB. E nessa última vez que ela tocou essa região, ele não caiu, ele varou, né? Ele passou ali, foi-se embora. E ele me perguntou: Matheus, já no rompimento dessa LTB, já é uma tendência de alta? Eu posso considerar como uma tendência de alta porque rompeu essa LTB? Como que você vê isso? Essa foi a pergunta dele para mim. E eu falei assim: olha, Fábio, esse rompimento dessa LTB não dá para ser desconsiderado, né? Porque, como eu mostrei aqui, ó, várias vezes o papel chegou lá e voltou a cair. Então não tem como você desconsiderar essa região, né? Só que qual que é a definição de tendência? Tendência de alta. Vocês já estão careca de saber, o pessoal que está aqui há mais tempo já está careca de saber. A definição de tendência de alta é topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes, ou seja, este fundo aqui é mais alto do que o fundo anterior. E este topo aqui é mais alto do que o topo anterior. E assim por diante. Esse é mais alto que esse é mais alto que esse, aqui também, esse é mais alto que esse, e assim por diante. Então, tendência de alta são topos e fundos ascendentes, né? E a gente vê isso daqui no Ibovespa ainda? A gente não vê, né? Eu tinha esse fundo aqui, tá? Vou colocar essa linha aqui porque ele ficou lateralizando durante um tempo, mas eu tenho esse fundo aqui, ó. Ou seja, fundo abaixo de fundo. E o topo também não foi ainda acima do topo anterior, né? Então eu não tenho... Deixa eu trocar a cor da canetinha aqui. Mas eu ainda não tenho esse topos e fundos ascendentes. Eu ainda não tenho pivô de alta. Então, pra mim, ainda não reverteu tendência. Pra mim, ainda é tendência de baixa. E pra mim, esse movimento é de mera correção. Mas, Matheus, por que você acha isso? Você não quer ver alta? Não é isso não, gente. É o que o gráfico está mostrando pra mim. Tá bom? É o que eu tô lendo desse gráfico. Apesar de ter rompido essa LTB, que foi a pergunta dele, ainda não vejo topos e fundos ascendentes. Então, ainda não dá pra eu falar que é uma tendência de alta. E como eu disse, não dá para desconsiderar. Então, assim, é um sinal até que forte de que a tendência pode ser revertida. Ou seja, que o Ibovespa pode vir testar este fundo, não romper e assumir tendência de alta. Que é o que precisa acontecer para o gráfico semanal do Ibovespa, por exemplo, e até as médias móveis. Mas falar que tem tendência de alta não tá. E por isso eu ainda não tô de olho em compra, tá? Ainda não tô de olho em compra. Porque eu acredito aí ainda num teste no fundo deixado aqui nos 45 mil pontos. Tá bom? Então foi uma pergunta pertinente que o Fábio fez. E aí eu quis abrir aqui para vocês hoje, quis trazer isso daí até como um estudo, né? Até gastei um pouquinho mais de tempo nisso daí, mas eu acho que é importante a gente ter essas teorias, né? Um pouquinho de estudo aí no meio, tá bom? Então é isso daí. Gráfico semanal não muda nada, Ibovespa, né? Continua subindo ali. O candle de ontem e de hoje está muito parecido. Até porque esse candle aqui só fecha... fechou hoje, aliás, né? Olha só, tô achando que é quinta-feira. Fechou hoje já. Então esse aqui é o gráfico é o candle dessa semana do gráfico do Ibovespa. Tá bom? Voltando para as médias móveis, tá? Para vir testar os 57 mil pontos. Se o gráfico diário realmente assumir tendência de alta, começar a fazer topos e fundos ascendentes, a gente vai ter um teste aqui nos 56, 57 mil pontos aqui, ó. E aí fica interessante o Ibovespa para compra, pelo menos no curtíssimo prazo aí. Beleza, gente? Só um segundinho, gente. Me desculpem, mas só um segundinho, já eu volto. Vamos lá, gente. Desculpa a pausa aí, precisei dar uma paradinha aqui.
PSSA3 então. PSSA3 está na tela aí para vocês. Vamos lá. Papel, gente, ainda não mudou, né, o que a gente havia conversado. Essa é a verdade. Porque ele veio, tocou na média móvel, voltou a subir e vem para testar esse fundo aqui. Eu só posso pensar em comprar isso daqui depois desse rompimento. Comprar agora, né, fica complicado. Por exemplo, eu vou comprar nos 33, que foi o fechamento de hoje aqui, ó, R$ 33. Eu sei que nos 33,80 o papel tem uma região aqui que pode sentir resistência, né? Então fica complicado comprar agora, tá bom? Eu espero romper os 33 ou não romper, fazer esse teste aqui, não romper, por exemplo. Vamos supor que o Ibovespa lá volte a cair, esse papel volte a cair também. Aí eu vou torcer para que rompa esse fundo dos 31,20. Por quê? Porque daí vai ter feito tendência de baixa, vai ter feito pivô de baixa, aliás, e assumido tendência de baixa, né? E a gente quer tendência. Não é o que eu queria ver para PSSA3, porque o papel fez um belo rompimento aqui, né? Nos 30. Foi-se embora e voltando para as médias móveis, né? Se for embora de novo, romper o topo anterior, ó, é tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Por isso que eu falo que eu só penso em comprar depois deste rompimento. Porque é quando o papel vai fazer topos e fundos ascendentes, vai continuar mostrando para mim que está em tendência de alta, né? Beleza? E a mesma coisa para Croton. Crot 3, para falar a verdade, não olhei o papel dela hoje. Olha lá, mas está estilingada, tá lá em cima ainda. Né? Eu preciso que esse papel volte para as médias móveis se eu quiser comprar. Né? Então eu preciso, não sei se vocês têm esse papel em posição, mas eu que não tenho e quero entrar, gostaria de ver um repique, gostaria de ver este movimento de retorno para as médias móveis para eu conseguir entrar aqui. Beleza, seguindo aqui, gente, CSNA3, né, que eu pedi para colocar ontem nos papéis de posição. Alguém de vocês mandou esse papel e realmente, né, havia dado um sinal de venda pelo nosso método aqui neste dia, na segunda-feira, se eu não me engano, segunda ou terça. Gente, mesma coisa, tá bom? Mesma coisa que eu falei ontem. O stop continua posicionado. O papel ainda dá sinal de que vem testar os 8,60, mas por enquanto, hoje, por exemplo, foi lá em cima novamente, tocou aqui, depois fechou, né, aqui embaixo, fechou praticamente no preço de ontem. Mas, gente, nada, ó, subiu, no fim das contas, subiu 0,21%, né? Então, bem pouco. Mas o stop fica aqui, tá, gente? Não tem o que fazer, não. Fica acima dos R$ 10. Se eu tivesse papel, meu stop estaria ali. Mas, Matheus, vou sair. O papel já andou aí alguns dias e não se mexeu. Gente, tecnicamente, o stop continua aqui. Não tem o que fazer, não tem o que discutir, tá bom? Ficamos apenas de olho aí. Vamos acompanhando. GRND3, fechando mais uma semana pro papel. Nossa regiãozinha de fogo ali, nossa região importante para o papel continua ali, ainda não foi rompida essa região. Né? A gente fala que se romper essa região, o papel vai assumir tendência no gráfico diário e o gráfico mensal, que é o chamado aí pai da operação, que está muito bonito, né? Tem mais uma semana de pregão ainda, mas está fechando aqui ó, na região de média móvel, né? Em clara tendência de alta, depois desse repique, né? Então é uma operação para a gente ficar de olho na ponta compradora. Tá? Provavelmente isso aqui vai dar certo se o Ibovespa, né, realmente fizer lá o pivô de alta e assumir tendência pelo menos no gráfico diário. Tá? Mas é uma operação que a gente está de olho então no rompimento desses 14,61. Tá bom? E só um detalhe, tá, gente? Essa entrada aqui, ó, nesse rompimento aqui é mais agressivo, tá? É mais agressivo, só lembrando disso. Tá, eu falei disso aí ontem, né? Não vou ser repetitivo, não vou repetir, mas é uma entrada mais agressiva, uma entrada um pouco mais conservadora, esperar romper quando fizer o pullback da média móvel, você pensa em comprar. Tá bom? Mesmo muito parecido o setupzinho aí é de Brasil Foods, né? Também tem essa região pra gente dos 45,10, 45,13, esperando aí um pivô de alta, tá bom? Por causa do gráfico mensal, que também é o pai da operação, que também está tendência de alta e que deu sinal de teste no topo dos 56 mil pontos após ter rompido a máxima do mês passado. Gente, a mesma coisa, tem que aguardar um rompimento nessa regiãozinha mais agressivo. Opa!
uma escapada aqui. O rompimento nessa região é mais agressiva, né? E para quem quiser ser um pouco mais conservador, estiver pensando em compra, esperar voltar para as médias móveis, né? Para o pullback aqui, depois deste pullback, para pensar em fazer alguma coisa. Mas é uma região importante para a gente ficar de olho. Depois que romper isso daqui, nosso alerta ainda fica um pouco mais ligado no papel. Estácio, ESTC3. Olha só, Estácio, gente, fez o que eu não queria, pelo menos, tá bom? Por quê? Eu havia falado desse rompimento aqui, mas eu havia falado, ó, gente, deixa a gente com dúvidas, né? Por que dúvidas? Porque não tinha, olha lá, a máxima deste movimento aqui desse dia ainda não tinha sido rompido, né? Eu queria ver um novo movimento forte de alta para falar assim, rompeu, foi embora e tal. E não foi o que a gente viu, né? Hoje o papel voltou a cair, caindo cerca de 5,76%, ou seja, caiu, devolveu aí tudo que tinha subido em 2, 3 dias e volta para dentro da consolidação. Tem essas duas linhas aqui para o papel e volta para dentro dessa consolidação, gente. Não é o que eu queria ver, eu queria que o papel assumisse tendência para continuar no nosso radar, tá bom? Complicado, tá? Pensar em alguma coisa no papel. Talvez pensar em alguma coisa nesse rompimento aqui do fundo, tá bom? Porque vai ter rompido essa inversão de polaridade, ter rompido o fundo dessa consolidação, né? Enfim, mas eu não tô a fim de fazer esse rompimento não, tá? Mas é uma posição, é uma região onde deve ficar com atenção aí quem estiver pensando em venda, né? Quem gosta de operar rompimento. Eu não vou agora por causa dessa indefinição do Ibovespa, tá bom? Mas é alguma coisa que daria para pensar em fazer. Olhando o gráfico de 60 minutos, talvez a gente arranjaria... Olha lá, perdendo este fundo aqui, coisa e tal. Mas eu não penso em fazer isso não, tá bom? Vou esperar. Enfim, esse papel tá quase saindo do meu radar aí, depois de ter voltado para consolidação. Embraer, vamos lá. Embre 3. Olha só, gente, Embraer a gente havia falado aqui, né? Ficamos até alguns dias sem falar desse papel. Mas eu havia falado, se voltar para a média móvel, tiver uma excelente relação risco-ganho, a gente pode pensar em fazer alguma coisa e tal, né? Até tinha relação risco-ganho. Até deu sinal de compra aqui, eu acabei não vendo, não estava interessado para fazer compras, até porque eu estava pensando em venda por causa do gráfico do Ibovespa. Tá bom, mas enfim, gente, agora esperar. E a minha região, na verdade esse papel aqui, vamos lá. Deixa eu gastar um tempinho a mais também falando dele. Mas esse papel aqui é um papel que não me agradava muito justamente por esse topo aqui nos 21,75, tá bom? Que é esse topo aqui um pouquinho mais alto. Ou seja, eu ia comprar o papel mais ou menos nessa região, sabendo que aqui o papel poderia sentir resistência e voltar a cair. Ou seja, fazer a mesma coisa que fez aqui, ó. E eu havia falado disso, né? Mas enfim, tá lá, vamos torcer para romper essa região dos 21,40, essa região aqui em cima, não é bem aqui não, um pouquinho mais em cima, mas aquele topo que eu mostrei para vocês no gráfico semanal fica bem fácil de ver, tá bom? É aguardar, gente, eu não vejo nada para Embraer agora, vou deixar no radar aqui, mas vou olhar só de vez em quando, e depois que romper os 21,75 aqui, ó, que é essa linha, aí eu penso em fazer alguma coisa no papel. Brasil Foods já foi, Valide, VLD3. Olha só, Valide se movimentando muito forte hoje de novo, fechando em R$33, mesmo valor do outro papel que a gente viu aí, também fechou em R$33, não vou me lembrar qual agora. Mas isso também não veio ao caso, só um comentário. Gente, o papel fez esse pivô de alta, foi-se embora, né? Eu tava esperando voltar, hoje subiu de novo, como eu disse, fechando em R$33. Beleza, voltando para a média móvel, vou pensar em fazer alguma coisa. Enquanto não voltar, tô de fora, tá bom? Então, se amanhã não, segunda-feira o papel quiser fazer isso aqui, ó, for lá para cima e quiser subir, vai sem mim. Eu preciso de um movimento de baixa, eu preciso comprar fundo, então eu preciso que aconteça esse movimento de baixa, esse retorno. E aí eu consigo comprar, tá bom? E dentro de uma tendência de alta sempre tem correções. Sempre tem correções, né? Dentro de uma tendência de alta. Topos e fundos
ascendentes. Então quer dizer que é formado fundo. E nesse fundo aqui é legal de comprar, nesse fundo é legal de comprar, neste fundo é legal de comprar. E é isso que a gente está esperando, que o papel que está fazendo isso daqui, ó, assim como fez esse movimento de correção aqui, faça esse movimento de correção. E aqui é legal de comprar. Tá bom? E é isso que a gente tá esperando. E o Lourival me fez uma pergunta. Matheus, você nunca compra rompimento? Compro sim, Lourival. Ano passado, inclusive, no segundo semestre, a gente fez algumas boas operações de rompimento, inclusive em valide. Deixa eu até tirar um pouco. Aqui, ó, esse pivô de alta aqui, ó, neste rompimento aqui de valide, a gente pegou este rompimento aqui, ó. Quem tá aí há mais tempo lembra. A gente surfou aqui, toda essa alta que a gente surfou, ó. Invalide. Na verdade, a gente surfou toda essa aula, a gente fez uma RPL e saímos aqui no papel mais ou menos, tá? Então, eu lembro que a gente, no final da operação, a gente tinha saído com 4,50 por papel. Tá bom? 4,50 por ação a gente saiu aqui. Mas foi um rompimento que a gente comprou. Mas por quê? Porque o Ibovespa estava ajudando, né? O Ibovespa estava de alto, estava mostrando pra gente mais alto, o Ibovespa estava definido, né? Então dava para fazer isso daí. Magazine Luiza, a gente fez uma operação fim do ano passado muito boa também de rompimento em Magazine Luiza. Na própria Croton, quer ver? Crot 3, a gente fez uma operação de rompimento, esse rompimento aqui atrás, ó, que foi muito boa também. Este rompimento aqui em Croton, a gente pegou, né? MGLU3, Magazine Luiza, vou aproveitar, Pedro, pode anotar Magazine Luiza que vou aproveitar para estudar. O Magazine Luiza a gente pegou este rompimento aqui, ó, de Magazine Luiza, né? Esse mastro e bandeira aqui, ó, a gente pegou também. Enfim, eu faço, Lourival, não ligo não, mas a gente precisa do Ibovespa pelo menos ajudando. Nessa condição, igual está hoje o mercado, exatamente como está hoje o mercado, o Ibovespa numa região de resistência, querendo cair, eu não vou arriscar fazer um rompimento aqui, achando que, tentando pegar essa estilingada aqui, sendo que o Ibovespa não quer ajudar, parece que está só corrigindo e por aí vai. Então fica complicado. Agora, se o Ibovespa tiver em tendência de alta ou de baixa, aí tem como fazer sim, se tiver. É lógico, sempre fazendo manejo de risco, sempre cuidando, tá bom, da sua posição aí, do seu capital. Gente, Magazine Luiza, tá em tendência de baixa? Tá assimétrico? Nem tanto, mas tá em tendência de baixa, olha só. Topo abaixo de topo anterior e fundo abaixo de fundo anterior. Topos e fundos, né? Topos e fundos descendentes, isso aqui é tendência de baixa. E agora voltando para a média móvel, eu nem tinha visto, mas foi bom ter olhado, né? Por quê? Porque chegando na região de média móvel, dando sinal, a gente pode pensar em fazer uma venda em Magazine Luiza, principalmente se o Bovespa terminar sua correção e voltar a cair nos próximos dias, a gente pode pegar uma venda aqui, ó. Então, Pedro, anota pra gente, coloca no radar e a partir de segunda-feira a gente começa a olhar a Magazine Luiza também, mas aí para uma operação de venda. E para quem está aqui a primeira vez, uma operação de venda é para ganhar com o mercado em queda. A gente vai torcer para que isso aqui caia, tá bom? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda quero ver uma correção, quero ver esse papel entrando na média móvel, dando sinal pra gente, mas depois que eu fizer uma venda aqui, eu quero ver esse papel caindo, tá bom? Eu quero ver ele desvalorizando. Cielo também, rapidamente, Cielo, que essa semana rompeu um topo histórico e por isso nos chamou a atenção. Hoje fechando aí com eu ia falar queda, mas não, fechou com 0,02 de alta, né? Olha só, rompeu esse topo aí, que era um topo histórico, essa região de resistência, foi-se embora. Gente, aqui é uma questão de tempo, tá bom? É uma questão de tempo para Cielo. Por quê? Eu queria ver um repique na média móvel, tá? Gráfico semanal, vamos só dar uma olhadinha como vai estar, olha só. Gráfico semanal a gente vê a mesma coisa, um gráfico... Essa semana o papel subiu muito, como eu mostrei, ó, fez o rompimento nessa semana. E o gráfico diário aí fechando com uma estrela cadente, o que é bom, é um padrão que mostra pra gente reversão de movimento, ou seja, o movimento que vem sendo de alta, né, pode ser de baixa. E se isso acontecer, a gente pode pensar em comprar aqui. Matheus, a gente tem esse padrão de candle e está afastado de média móvel, por que a gente não entra vendido aí, acreditando, já que a gente acredita nesse repique na média móvel, por que a gente não entra vendido? Simplesmente porque o papel está em tendência de alta e eu não quero não, a gente não deve operar a favor, contra a tendência, né? Eu não quero nadar contra a correnteza. Então, por isso eu fico de fora, por enquanto, quero operar
Em Cielo eu opero pensando em compra, tá bom, gente? Por quê? Porque está em tendência de alta. Então eu quero esperar esse repique na média móvel, esse pullback, e aí assim que fizer essa correção eu pensarei em comprar Cielo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum papel de posição. Souza Cruz rapidamente aqui pra gente já ir para os papéis que vocês solicitaram. Deixa eu ver o gráfico semanal de Souza. É o gráfico semanal que nos chama a atenção. É a mesma coisa que eu falei para a Magazine Luiza. Serve para Souza Cruz, tá bom? Só que Magazine Luiza é gráfico diário, Souza Cruz é gráfico semanal. Mas vem tendência de baixa. E agora voltando para as médias móveis, a gente pode pensar em fazer alguma coisa, tá bom? A gente tem esse canal de baixa aí para vocês que gostam, né? A gente tem uma LTB para vocês que gostam. Enfim, entrando na região dos média móvel aqui, dando sinal de resistência, a gente pode pensar em fazer uma venda na semana que vem, tá bom? O gráfico semanal fechando aí um pouquinho abaixo de média móvel. Gente, papéis pedidos solicitados por vocês. VEG. Por que não foi? VEG 3. Assim. Tá escrito errado aqui na minha anotação. Mas deve ser esse papel aqui, deve ser a VEG, né? Olha, gente, VEG chegando numa região muito importante para ela. Por que região muito importante? Porque é a região onde pode ser que rompa este topo, tá bom? Se romper este topo aqui, olhando de uma forma bem alongada aí, ele faz um grande pivôzão de alta, tá vendo? Olha lá, não rompeu o fundo anterior e pode ser que rompa o topo anterior, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha, eu tô tirando o zoom aqui pra ver se isso aí é topo histórico. Porque eu não tinha olhado isso aqui. É topo histórico, gente. É topo histórico. Romper essa região aí, rompe um topo histórico. Olha o gráfico semanal, que bonito, né? Mínima e máxima, né? Abertura e fechamento. Abriu na mínima e fechou na máxima. Muito legal, um forte movimento de alta pro papel. Matheus, vamos comprar então? Complicado comprar agora, tá, gente? Por quê? Afastado de média móvel, pode ser que rompa, né? Faça um rompimento aqui e volte a cair, volte a retornar para as médias móveis que está autorizado. Eu quero ver, se romper realmente o topo aqui, ó, fizer um topo histórico, romper os 32,20, vou deixar esse valor aí, 32,20 para VEG, para VEG, tá bom? Rompendo 32,20, voltando para a média móvel, entra no nosso radar e a gente pode pensar em comprar. Eu vou até deixar a nossa ferramentinha aqui já instalada. Olha só, 32,20, ela ficou em 32,21 aqui. Então no rompimento dos 32,20 a gente pode esperar voltar aí para as médias móveis para a gente fazer uma compra nela. Isso pensando em compra, tá bom, gente? RADL3, hoje eu recebi um e-mail me perguntando assim, Matheus, o que você acha de uma venda em RADL3? O papel subiu bastante já. 4, 5 dias subindo, ou seja, a semana toda aí o papel passou subindo e fechou hoje aí com quem é pequenininho. De repente a gente consegue fazer uma venda aqui, deixar o stop lá em cima e objetivo na média móvel. Gente, a mesma coisa que eu falei pra... Deixa eu ver se eu lembro. Não sei se foi pra Cielo. Acho que foi pra Cielo. Vender aqui é complicado, tá, gente? Por quê? Porque a tendência é de alta. E tendência de alta eu não quero vender. Tendência de alta eu quero comprar. Eu poderia pensar fazer uma venda aqui, assim como eu havia comentado aqui, ó. Se o papel gráfico tivesse outro tempo gráfico nos dando apoio, por exemplo, o gráfico semanal, que não é o caso. O gráfico semanal já rompendo média móvel, olha só, fechando em 17,93 aqui acima de média móvel. Então fica complicado pensar numa venda, tá bom? Não é uma região de resistência a mais, média móvel já ficou para trás. E por isso, se eu fizesse uma venda, eu estaria operando contra a tendência. Eu sempre procuro operar a favor da tendência e por isso eu não penso em fazer essa compra. Mas, Matheus, você acredita nesse movimento de retorno da média móvel? Não acredita? Sim, eu acredito. Mas pode ser que ainda não aconteça. Pode ser que o papel continue subindo mais um pouco para depois fazer. Tá bom? Então, é claro que sempre quando a gente entra, nunca a gente tem 100% de certeza de nada, né? Até por isso que a gente coloca stop. Mas é muito mais fácil você surfar a favor da tendência, tá, gente? Pode ser que caia? Pode. É provável que caia? Até é, porque deve, não é provável, mas ele deve ainda um retorno aqui na média móvel. Mas eu não vou.
PDG. PDGR3. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse papel, hein? Olha, gente. PDGR3, deixa eu colocar no gráfico semanal. Gráfico mensal de PDG. Ó, PDG eu quis colocar no gráfico mensal justamente por essa região aqui, ó. Que é o fundo de 2008, tá bom? Que foi rompido pelo papel. Hoje, o fundo de 2008 estava em R$2. Hoje o papel fechou em 1,35. Vamos voltar para o gráfico diário então. Por que eu estou falando isso? Porque o papel realmente, né, fez um fundo abaixo de topo histórico, vem rompendo, fez um fundo aqui depois, né, deu uma região de resistência aqui, rompeu também, foi-se embora. E agora voltando para a média móvel. Matheus, voltando para a média móvel, você não pensa em vender PDG? Gente, sim. Tá bom? Voltando para a média móvel, a gente pode pensar em vender. Por quê? Tendência de baixa, região de média móvel, região de resistência, a gente pode pensar em vender. A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa, com o valor do papel. Não é porque o papel está barato, mas é porque o valor do papel é baixo. Hoje fechou em 1,35, por exemplo, tá bom? Operação de venda é totalmente contrário de uma operação de compra. Ou seja, quando eu compro, eu quero que o papel suba, né? Quando eu vendo, eu quero que o papel caia. Ok? Quando eu compro, o papel eu posso perder 100%. Tá? Quando eu compro, isso aqui é uma compra, ó. Eu posso perder 100%. Por quê? Se eu comprei o papel a 12 e o papel for lá para 1 centavo, eu vou perder 100%. Certo? Agora, quando eu entro numa operação de venda, só que na operação, desculpa, só concluindo aqui da compra. Só que na compra eu posso perder 100%, tá? Mas o meu lucro é infinito. Por quê? Porque o papel pode subir. Até quando, Matheus? Até onde ele quiser, pode subir. Então meu lucro pode ser infinitamente, tá bom? Na venda é o contrário. Na venda, o meu lucro é de no máximo 100%. Ou seja, eu comprei o papel, eu vendi o papel nos 12, ele pode chegar num centavo, eu ganho 100%, beleza. Mas o meu prejuízo, opa, aqui não. Mas o meu prejuízo pode ser infinito. É claro que papel de boa liquidez isso não acontece, mas por exemplo, se o papel abre com um gap lá de 200%, eu já perdi mais de 100%. Tá? Então assim, quando o papel custa, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando o papel custa pouco, que é o caso de PDGR3, tá custando 1,35, tá bom? O papel é mais fácil de acordar com gap de alta, por exemplo, e pular seu stop, você perder mais do que você estava previsto, tá bom? E eu não tô falando que é porque, Matheus, mas o papel tá barato, então tá custando 1,35, não é isso, tá, gente? Tô falando de valor, 1,35, ou seja, pessoas com menos dinheiro conseguem comprar um volume muito maior desse papel. E aí, se várias pessoas que nem precisam ter tanta grana assim, conseguem comprar uma porrada de papel, como a gente costuma dizer, conseguem comprar muito papel, pode, né, um gap de alta pode acontecer a qualquer momento. E pular nosso stop loss, enfim, e a gente acabar saindo da operação com um prejuízo maior do que o esperado. Então, assim, dá para fazer uma venda? Dá para fazer, mas com um manejo de risco ainda mais arrojado, né? Ainda mais conservador, tá bom? Mas dá para fazer sim. E voltando para a média móvel, a gente pode pensar em fazer alguma coisa, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Lourival, eu não entendi sua pergunta. Se quiser me mandar pelo... Eu não sei de qual linha que você está falando. Se você quiser mandar por e-mail, a gente pode conversar lá, tá bom? Só mais um papel que eu bati o olho aqui. CTIP 3. Eu bati o olho mais de uma vez aqui no Questions. Acho que foi o Elder que mandou. Elder. Desculpa. CTIP 3 está aqui, né? Um papel que também se movimentou muito forte essa semana. 2 dias, na verdade, né? Quarta e quinta se movimentou muito forte. Hoje fechando praticamente no 0 a 0. E nessa regiãozinha aqui, onde está essa linha dos 22,80, 25,80, que eu nem sei do que é, deixa eu só... Não lembro aqui. É dessa consolidação, sim. Agora olhando o gráfico semanal, eu lembrei. A gente vem olhando esse papel todos os dias, né? Hoje, novamente, o papel tocou, então, essa região, né? E fechando ali na mesma região. Gráfico semanal, então, fechando abaixo dessa consolidação. Tá bom? Porque o gráfico semanal fechou essa semana. Gente, é isso daí. Fica de olho nessa região do papel aí.
Pode ser que no rompimento dos 26 aí a gente tenha algum sinal, tá? Mas por enquanto nada, né? A gente vê mais uma semana o papel sentindo resistência nessa mesma região, ou seja, essa região realmente o papel bate aqui e costuma cair, tá bom? O gráfico diário não tem muito o que fazer não. Só que tá vendo, se a gente fosse comprar no rompimento, aqui tá 25,80, o rompimento é nos 26 lá que a gente viu. Aí para deixar o stop abaixo de média móvel, você vai ter um risco desse tamanhozão. Eu não tô afim de correr esse risco, já adianto. Tá bom? Mas é uma região importante pra gente ficar de olho, conforme eu disse nos outros dias aí. Beleza, gente? Um grande abraço então para todos vocês. Obrigado pela participação de todos nessa semana. Dúvidas, atendimento@equipetrader.com.br. Podem conversar comigo através de lá. Segunda-feira estamos de volta com mais Encontro Diário, com o Osnei, com o Hamilton e com toda a equipe aí para atendê-los, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana, descansem, aproveitem, fiquem com a família, fiquem em casa, saiam, façam o que vocês quiserem aí, tá bom? Até lá, então, tchau, tchau.